eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos discorrer algumas coisas aqui, conforme a vontade do Senhor. Aproveita, enquanto você está abrindo, já avisa aí o seu familiar, o seu amigo, a pessoa que foi para sua casa hoje para assistir o culto junto, comendo pipoca, já avisa que você não vai deixar ninguém atrapalhar, amém? Já avisa essa pessoa, vou fazer igual aqueles meninos falam, fala para a pessoa que está do seu lado. Não vou fazer isso não, mas você já sabe, não deixa ninguém te atrapalhar. Se alguém tentar falar com você agora, esse não é o momento, esse é o momento onde nós vamos ouvir ao Senhor. Você não está aí, você não parou tudo para me ouvir, você parou para ouvir a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. E vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, você encontrou? Aleluia, algumas pessoas ainda estão abrindo a sua Bíblia, alguma pessoa está pensando agora, vejo que tu és profeta. Está tudo certo, irmãos, o Espírito Santo está no comando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, a primeira epístola aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando você vê dorme aqui, não alguém que está dormindo, você que está chegando agora, recentemente, começando a ouvir a palavra, ou está chegando para aí, que se chegou à igreja recentemente, os que dormem aqui, ele está falando dos que morreram, amém? É igual quando uma pessoa morre e nós falamos, fulano descansou. Isso é uma expressão que era utilizada e era comum dentro de um contexto judaico, principalmente, amém? Então ele diz aqui, ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes ou sem conhecimento com respeito aos que dormem, aqueles que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Observação aqui, irmãos, ele não está dizendo que as pessoas que perderam um ente querido não podem se entristecer, mas ele está dizendo que nós não vamos nos entristecer como o mundo que não tem esperança, mas nós temos uma esperança, amém? 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem ou aqueles que morreram. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ou aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Diga comigo, eu vou ser arrebatado. Repita comigo, eu não vou ficar para trás. Glória a Deus. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Nós vamos ler o texto novamente, mas eu precisava passar por ele completamente, em um primeiro momento, para começar a comentar algumas coisas. Você ora por mim, para que eu permaneça atrás do púlpito, aleluia, em nome de Jesus, amém? Vai dar tudo certo, eu vou ajudar a equipe da comunicação para que você possa visualizar tudo da melhor forma possível, mas você vai orando, intercedendo aí pelo irmão, amém? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E a primeira coisa que eu queria começar falando essa noite, após essa introdução, é: irmãos, o objetivo do ensinamento dos últimos dias, do final dos tempos, da ressurreição dos mortos, porque para quem não sabe, Paulo está ministrando ou ensinando aqui sobre os finais dos tempos. Alguns irmãos conhecem a expressão escatologia, que é o estudo do fim, ou o estudo das últimas coisas. Tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito da volta de Jesus, da consumação dos séculos, amém? Só para te sintonizar aqui no mesmo canal. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, eu não quero, irmãos, não queremos, ele está inspirado pelo Espírito dizendo, não queremos que vocês fiquem ignorantes ou sem conhecimento acerca desses assuntos. E aí no final ele vai dizer, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, essas instruções, essas verdades acerca dos finais dos tempos, dos últimos dias, da volta de Jesus, são para trazer consolo e não para trazer terror e não para trazer pânico, irmão. Então já quero te dizer, tem muita gente falando hoje que nós estamos no final dos tempos, que Jesus está voltando porque nós estamos olhando os sinais, porque o coronavírus é um juízo de Deus, porque afinal de contas a palavra pneuma e o coronavírus tem a ver com coroa, o anticristo, e fazendo uma salada, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos no final dos tempos por causa dos sinais, nós estamos no final dos tempos porque desde a época dos apóstolos já era final dos tempos.
Eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz, porque às vezes nós usamos aquele texto, porque nos últimos dias os homens serão enganadores, caluniadores, serão isso. As pessoas estão vendo, está falando do nosso tempo. Não, irmão, não está falando do nosso tempo. E desculpa começar quebrando o seu biscoitinho, que você acreditava que estava falando do nosso tempo. Não está, porque se você olhar esse contexto de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, você vai perceber que o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz: Timóteo, foge desses. Se fosse para esse tempo que nós estamos vivendo agora, então Timóteo era para ficar vivo até hoje. Aleluia, glória a Deus. Vai recebendo aí, igreja. Amém? Desculpa, eu sei, às vezes, qual é o problema? Nós queremos olhar para as notícias e olhar para o que está acontecendo e achar que, nossa, está se cumprindo algo. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus não nos chamou para andar guiado por aquilo que vemos, nem pelos sinais. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você, para te guiar a toda a verdade, para te guiar a toda a justiça. Deus não está precisando te guiar para que você, através dos sinais. Ei, meu irmão, Deus entregou o Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus fosse morar dentro de você, para agora ele precisar mandar um sinalzinho do lado de fora? Não! Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia! Mas acontece que existe muito sensacionalismo. O problema é, existem pessoas que estão trabalhando que nem os telejornais, que nem a Diabo News, que fica lançando pânico para poder assustar as pessoas. Mas a mensagem dos últimos dias, a mensagem do final dos tempos, para a igreja é para trazer consolo. Oh, aleluia! Amém, irmãos? Sabe de uma coisa? Eu acho muito interessante, porque a gente olha para algumas verdades e as pessoas gostam de falar: não, porque nós estamos no princípio das dores, que Jesus falou das fomes, das guerras, disso, daquilo. Acontece, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com um grande ministro do Evangelho esses dias, também é um professor do Rema na matéria escatologia, o reverendo Saulo Stan. Ele falou algo muito interessante. Ele falou: Bruno, se nós pegássemos todas as vezes, porque antes de Jesus já tinha guerra, rumor de guerra, terremoto, já tinha. Se nós pegarmos todas as guerras, rumores e etc, é dizer que por isso chegou o final dos tempos e vai ser o fim do mundo, já tinha, pela quantidade de eventos que já aconteceu similar a isso, já era para ter destruído a terra pelo menos umas 3 vezes. Irmãos, essas coisas já acontecem há muito tempo, mas hoje a velocidade da informação, a tecnologia faz a informação chegar rápido. Qual é o problema disso? Tem muita informação errada sendo propagada. Agora, quando nós olhamos para a própria história da igreja, tudo aquilo que a igreja passou desde a época de Jesus, é muito interessante. Alguns desavisados, eles gostam de dizer, os mais céticos, né, que na verdade quem escolheu os livros que iam se tornar a Bíblia foi Constantino, porque era um cara político, não era um cristão, genuíno, tinha todo uma... Queridos, de fato, Constantino, a gente pode considerar esse tipo de coisa a respeito da vida dele. Porém, os livros que foram selecionados para se tornar o cânon, ou aquilo que a gente conhece hoje como Bíblia, como Novo Testamento, esses livros eles foram escolhidos em vários concílios, várias reuniões que duraram vários anos, e Deus levantou vários homens de Deus para que esses livros que nós temos hoje fossem considerados os livros que são sagrados, que são inspirados pelo Espírito de Deus. E aí você pode se perguntar assim: mas o que levou essas pessoas, o que levou aqueles homens de Deus a escolher esses livros aqui que nós temos? E a resposta é muito interessante, eu creio que ela vai trazer luz para a sua vida. Eles observaram aonde aquelas cartas chegavam, qual era o fruto que elas geravam na vida das pessoas. Aquele ensinamento passou em tal lugar, o que gerou? Quais foram os frutos? E essa é uma boa e interessante maneira de você perceber como entender se uma mensagem vem da parte de Deus ou se não vem. Porque foi assim que eles avaliaram. Eu pergunto para você, tantas mensagens que você está recebendo hoje em dia, que Jesus vai voltar dia 8, o arrebatamento vai ser dia 8, que o anticristo vai se manifestar dia 14 de maio, estavam dizendo que ia ter uma reunião, não sei que dia aí, que o anticristo ia ser revelado, que ia ser a reunião do Papa, que eu não sei mais quem, só que veio o coronavírus e adiou a manifestação do anticristo. Não sei se você ficou sabendo disso. Mas esse tipo de coisa vem enrolando. Não, nós estamos no final do mundo, olha aí, Jesus está voltando. Eu pergunto para você, esse tipo de mensagem, qual é o fruto que isso tem trazido para a sua vida? É consolo? É paz? É esperança? É alegria? Ou é pânico? Ou é medo? Então, meu irmão, fica muito fácil de você discernir da onde vem esse tipo de influência e esse tipo de mensagem. Amém, irmãos? Então, as mensagens dos últimos dias, elas dizem respeito a trazer consolo e esperança. Amém? Agora, eu
após falar algumas coisas nesse sentido, eu quero voltar lendo esse texto para você, para que nós possamos entender de fato algumas coisas que a Bíblia fala, aquilo que o Espírito Santo deseja trazer para nós, tudo à luz das Escrituras, amém? Então eu vou voltar lendo novamente, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, eu quero voltar para o versículo 13, que diz assim, a gente já leu o texto, nós estamos lendo novamente, ele está dizendo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. E aqui, irmãos, eu quero começar tratando algumas coisas, aliás, eu quero continuar tratando umas coisas, né, porque começar já comecei há muito tempo, mas eu quero continuar tratando algumas coisas com vocês. Ele diz aqui, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra ignorante é sem conhecimento, né? Ignorante a um determinado assunto. E ele está falando aos que dormem ou aos que morreram. E ele vai falar aqui de ressurreição dos mortos. Porque em toda a Bíblia há uma crença comum que vai haver uma ressurreição dos mortos. Isso é bíblico e isso já é muito antigo. Nós vemos textos no livro de Jó, no livro de Daniel, em toda a Bíblia. Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos. Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Na realidade, esse assunto do fim dos tempos, ele preenche ou ele ocupa aproximadamente 40% das escrituras. Quase a metade da sua Bíblia fala sobre o final dos tempos. Qual é o grande problema? É uma mentira do inferno, de Satanás, que se alastrou durante muito tempo, que isso não é importante, que não é interessante. E aí o que nós temos? Nós temos muitas vezes pessoas que não conseguem ou não querem basear a sua vida na eternidade, que não desejam aprender sobre a eternidade. Eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Eu sei que é maravilhoso aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, mas o objetivo de Deus ao entregar Cristo não era que nós fôssemos salvos e nos reuníssemos aqui como igreja. Isso aqui corresponde a uma parcela, uma parte, o cumprimento de tudo que Cristo se entregou para cumprir ou para manifestar ou para trazer à existência, só está cumprido agora parcialmente. Por quê? Porque o plano final de Deus é quando Cristo voltar em glória para instalar um reino físico aqui na terra, e então nós teremos o cumprimento de todas as profecias. Então eu gosto de dizer o seguinte, Jesus ele falou certa vez, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E algumas pessoas, elas acham que se elas forem para a igreja e se andar direitinho e for um bom cristão, ela está buscando o reino. Meu irmão, deixa eu te falar, buscar o reino é esperar o rei do reino. Se você acha que você está buscando o reino, mas você não está aguardando a chegada do rei, você de fato não está buscando o reino, porque como eu vou desejar um reino onde eu não espero a chegada do rei? Mas glória a Deus, irmão, porque luz vai chegar hoje na sua vida, e você vai sair depois desse culto com a nova perspectiva daquilo que você deve ter como desejo sobre a volta de Jesus, amém, irmãos? Porque nós vamos quebrar algumas mentiras do diabo essa noite, aleluia. Então Paulo está dizendo, eu não quero que vocês fiquem ignorantes, e a minha instrução é a seguinte, irmãos, leia a sua Bíblia, estude, aprenda sobre essas coisas. É muito triste que tanta gente não saiba falar sobre o assunto, não se interesse pelo assunto, porque a Bíblia chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. É o básico. O básico, irmão, não é o que você pensa que é o básico. O básico não é o que a sua denominação, me desculpa, a sua denominação, os seus líderes, não. O básico é o que a Bíblia diz que é o básico, e dentro do básico, 1/3 é ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém, irmãos? Isso é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou inventando, que fique bem claro. Amém? Agora que você possa ser despertado por essa verdade, que o desejo de Deus, ele inspirou o apóstolo Paulo a dizer, não fique, eu não quero que vocês fiquem ignorantes sobre esses assuntos. E aí ele vai continuar dizendo aqui, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque quando ele fala que dorme, isso aqui gera muita confusão. Eu queria falar um pouco sobre isso. Existem muitas pessoas que acham, ou elas acreditam, que quando uma pessoa morre, ela dorme, fica dormindo até a volta de Jesus. Porém, irmãos, isso não é bíblico. Se você olhar para o que as escrituras dizem, elas vão deixar claro que as pessoas vivem, quer seja um espírito, as pessoas são um espírito, vamos lá. Mas as pessoas estão acordadas, quer elas estejam vivas fisicamente ou mortas fisicamente. Em espírito, elas estão existindo. Para você não ficar confuso a questão da vida, porque a verdadeira vida está em Deus. Existem pessoas que morreram sem Jesus e foram para o inferno ou para o Hades, para o lugar dos mortos, e essas pessoas, elas continuam existindo.
porém a vida não está nelas, elas estão na morte. O que a Bíblia vai dizer que elas vão estar no final dos tempos, no que é chamada de morte eterna ou segunda morte. Mas eu não quero entrar nessa parte. O que eu quero trazer para você é, a falta de entendimento dessa verdade tem feito com que alguns irmãos de fato não desejem a volta de Jesus. Porque afinal de contas, quem é que quer ficar dormindo? Porque, meu irmão, eu ouvi um tempo atrás e é muito interessante. Porque assim, eu sei que tem gente que gosta de dormir. Agora, você querer dizer para mim que você queria dormir para sempre, eu duvido. Mesmo aqueles que gostam muito de dormir, dificilmente gostariam de dormir para sempre. Eles podem querer dormir mais. Alguns são preguiçosos, aleluia. Mas a questão é, o fato é, eu acho que você não vai encontrar alguém que queira dormir para sempre, a não ser alguém que não tenha vontade de viver. São outros 500, amém, irmãos? Agora, como é que eu vou ter expectativa de estar com o Senhor ou de partir para o Senhor se eu acho que eu vou estar dormindo em um determinado contexto? Mas não, irmãos, a Bíblia nos ensina. Quando você olha para Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, o Senhor Jesus, ele conta uma história, que é a história de um rico e de Lázaro, um mendigo. E esses dois, eles morrem e descem ao lugar dos mortos. Eu não vou entrar em detalhes desse texto, mas depois você pode ler, estudar ele um pouco. Mas o fato é, o que eu quero extrair com você aqui é o seguinte, esses dois morrem, e a Bíblia diz que uma vez que eles estão mortos, aquele homem rico, ele está num lugar sofrendo tormentos, e ele se recorda dos seus familiares na terra. Então a Bíblia está, Bruno, mas isso aqui não é a parábola. Não, meu irmão, quando era parábola, Jesus avisava que era parábola, Jesus explicava a parábola, ele não dava nome de personagem para a parábola, ele começa dizendo, havia certo homem. Amém, irmãos? Bruno, mas na minha Bíblia tem um subtítulo que diz a parábola, mas meu irmão, quem botou o subtítulo não foi o autor do texto, foram monges estudando, que eles chegaram a essa interpretação, e para facilitar achar o texto, eles botaram o nome ali parábola, mas se você olhar em outras Bíblias, você já vai ver que não vai falar parábola, porque isso aí é uma interpretação. Mas o nosso objetivo não é interpretar o texto, é crer naquilo que o texto está dizendo. Amém, irmãos? Agora, nós podemos ver ali que eles não se esquecem. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, que narra um período de tribulação, porque eu não sei se você sabe, isso pode trazer alguns outros questionamentos, as pessoas ficam se perguntando, ai meu Deus, será que estamos no fim do tempo? Será que é um juízo de Deus, o coronavírus? Será que Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo? Eu ouvi alguém dizer esses dias que, na realidade, o coronavírus é um juízo de Deus contra o carnaval. Mas vem cá, tem carnaval na China? Só para entender. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Não fique com as notícias ou com os achismos. Fique com aquilo que a palavra diz. Amém, irmãos? E eu quero te dizer uma coisa. Deus está mandando juízo sobre a terra? Não, meu irmão. Mas Deus envia o juízo. Sim, Deus envia o juízo. Nós encontramos, inclusive no Novo Testamento, textos que falam sobre um juízo da parte de Deus. Agora, o que você precisa entender é... Primeira coisa, Deus não julga o justo com o injusto. Desde o Velho Testamento, nós vemos quando Gênesis lá, capítulo 18, capítulo 19, você lê com calma lá na sua casa, fica o dever de casa, você já está na sua casa, mas você não vai ler agora, você entendeu, né? Então tá legal, então vamos partir. Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 19, você vai ver Abraão falando, Senhor, Deus ia enviar um juízo sobre Sodoma e Gomorra, Senhor, se tiver 50 justos, e 40, se tiver 10, ele, por amor dos 10, eu não julgaria a cidade. E quando Ló está naquela cidade, é interessante, no capítulo 19, nós percebemos que Ló, ele ia fugir, porque Ló era considerado justo naquela situação, e tem um momento que o anjo vira para Ló e fala assim, Ló, sai logo da cidade, vai para onde tem que ir, porque enquanto você estiver aqui, Ló, eu não posso derramar o juízo. Deus não julga o justo com o injusto. Deixa eu te dizer, vai chegar um tempo em que o juízo de Deus vai cair sobre a terra contra o pecado, porque Deus não é mau, mas Ele é justo. Ele está dando oportunidade hoje para todos aqueles que creem em Jesus receberem pela graça, mediante a fé, a salvação, irmão. Nós não vamos para o céu e nem vamos ser arrebatados por causa das nossas obras. Nós vamos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, amém, irmão? Você se alegra e tem que se alegrar mesmo. Agora, entendam uma coisa, as pessoas que estão rejeitando essa salvação, elas vão ficar debaixo do juízo, elas escolheram o pecado. Então Deus vai tirar a sua igreja, porque a igreja é o sal da terra. O sal, ele dá tempero, mas ele também conserva. O justo vai ser tirado e o juízo vai ser derramado sobre o injusto. Meu irmão, como Paulo diz aqui para a igreja, você será arrebatado. Amém, irmão? Você não precisa temer. Deixa eu te dizer uma coisa.
Lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao 32, o apóstolo Paulo ensinando sobre algumas coisas, e você deve ter escutado esse texto muitas vezes, principalmente em casamento. Marido, amai a sua mulher, esposa, submeta ao seu marido. Agora, o que é interessante aqui no versículo 32, o apóstolo Paulo, ele fala que, na verdade, o contexto principal ali não era o casamento. Ele estava falando de Cristo e da igreja. No 32 ele fala assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Agora é interessante que qual é a instrução? Marido, trate a sua esposa como você trata o seu corpo, porque ninguém vai maltratar o próprio corpo. Você cuida e alimenta do próprio corpo, você não pune o próprio corpo. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, porque a tribulação ou o juízo de Deus que vai cair sobre a terra, a Bíblia ensina lá em Apocalipse 6, no início da tribulação, se você olhar entre o versículo 15 ao 17 ao 18 ali, você vai ver que a Bíblia vai dizer que é a ira de Deus e do Cordeiro caindo sobre a terra contra o pecado. A igreja já foi tirada, porque senão, irmãos, Deus estaria mentindo, e isso ele não faz. Porque se ele está dizendo que o marido tem que cuidar do corpo, quem é o corpo de Cristo, irmãos? Somos eu e você, nós somos a noiva de Cristo, pois ele não vai punir o próprio corpo juntamente com o injusto. Amém, irmãos? Você vai ser arrebatado, fique tranquilo, não é se você está indo direitinho ou não está. Agora, é claro, existe um galardão, e isso eu não vou tocar nesse assunto hoje, mas isso não significa que você possa viver de qualquer forma. Por quê? Porque existe um galardão que Deus quer te dar por toda a eternidade. Amém, irmãos? Mas eu creio que Deus vai levantar cada vez mais ministros para falar sobre esses assuntos, e eu creio que nós seremos instruídos e vamos poder andar na prática dessas verdades. Amém, irmãos? Aleluia! Agora, dando continuidade, você já entendeu que você não precisa ter medo de ser deixado para trás, você não precisa ter medo de não ser arrebatado, de ficar aqui no juízo, você vai ser retirado. Agora, voltando a falar sobre o mesmo assunto, nós percebemos esses textos onde as pessoas não perderam a sua memória. E lá em Apocalipse capítulo 6, onde eu estava, no versículo 9, a Bíblia diz, num momento onde vai estar tendo um juízo na terra, mas mesmo depois que a igreja for tirada e começar esse período de juízo, Deus é tão bom que Ele ainda vai dar a oportunidade das pessoas serem salvas. Todos aqueles, irmãos, que decidirem por entregar a vida para Cristo serão salvos. Agora, é claro, a minha dica para você, se você ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo, entrega logo, que agora é mais tranquilo, hein? Depois a coisa vai ficar apertada. Vai ser possível, mas vai ser um período de terror aqui na terra. E aí, as pessoas quando falam sobre, mas e Jesus não disse de fome, guerra? Gente, no período da tribulação, vai ser muito pior. Hoje, o mundo está um caos, porque a Bíblia nos ensina que o diabo é o Deus desse mundo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o diabo é o Deus desse mundo, ou o Deus desse século. O apóstolo João, ele fala nas suas epístolas que esse mundo jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus não disse, ele falou, olha, vem aí o príncipe desse mundo, eu não tenho parte com ele. Esse mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo, ele reconquistou a autoridade, mas porque os judeus o rejeitaram, o povo dele o rejeitou, ele adiou a segunda parte do plano para um período depois, e nós nascemos, a igreja, aquela que era um mistério e que foi revelado na plenitude dos tempos. Agora, o fato é, quando você observa cada um desses princípios, eu não preciso ter medo, eu posso ficar tranquilo, eu não vou ficar para a tribulação, eu vou ser tirado. Agora, esse período de juízo, ele vai cair, ele vai ser instalado sobre a terra, mas ainda assim as pessoas vão poder ser salvas. Bruno, o que eu faço então? Eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Irmão, você pode agora mesmo, se você quiser. Se você crê com o coração e confessa com a boca, você confessa que Jesus é Senhor e decide se render a Ele. Não tem palavras certas, não tem uma metodologia certa. Senhor, eu me rendo, eu creio que o Senhor se entregou por mim na cruz do Calvário, eu entrego a minha vida para o Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Do seu jeito, Deus vai entender a sua oração e você vai nascer de novo pela graça, mediante a fé. Amém, irmãos? Agora, é fato que no período da tribulação, depois que a igreja é tirada e cai esse período de juízo sobre a terra, ainda vai haver salvação. Agora, é interessante que nesse período tem outro contexto, que eu estava citando Apocalipse 6:9, onde algumas pessoas que morrem na tribulação por causa do juízo, eles chegam diante de Deus e falam, Senhor, até quando tu não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Quer dizer, eles não esqueceram da vida deles, eles não esqueceram o que tinha acontecido. Meu irmão, Deus não vai te colocar uma amnésia quando você chegar no céu, porque no céu não tem doença. Aleluia.
Ah, Bruno, então eu vou lembrar dos meus familiares. Sim, meu irmão, você vai lembrar, porque esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão das Sagradas Escrituras. Deus não vai deletar a sua mente. O problema é que algumas pessoas querem separar a alma do espírito, mas deixa eu dizer, a alma, que é do grego psique, deu origem a palavras como psicologia, psicanálise, que nós já entendemos, né, que é a mente ou o intelecto. Se você não tinha entendido, depois você pode nos procurar um líder, botar lá nos comentários, para que você aprenda mais sobre isso, amém? Mas eu vou dar continuidade, seguir o fluxo aqui do espírito. Mas o fato é, as pessoas querem dizer que a alma vai para um lado e o espírito vai para o outro. Não, meu irmão, o espírito e a alma, a única coisa que divide é a palavra de Deus, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, bem diz. Agora, fora disso, meu irmão, você é quem você é. Olha que revelação da noite. Você não lembra dos seus familiares hoje? Pois você vai se lembrar no céu também. Bruno, mas e se eu lembrar de alguém que foi para o inferno, eu vou ficar triste. No céu não vai ter tristeza. Deixa eu te dizer, você vai estar num estado de glória tão grande que você não vai ser mais dominado pelas emoções. Porque se eu fosse pensar dessa forma, meu irmão, eu teria que dizer que Jesus está em depressão no céu. Afinal de contas, Ele ama as pessoas que estão indo para o inferno. Ele se entregou por elas. Elas só estão indo para o inferno porque elas rejeitaram o sacrifício de Cristo, que foi oferecido pela graça mediante a fé. Amém, irmãos? E além do mais, para pensar. A Bíblia diz que nós vamos receber galardões quando chegar nos céus. Recompensas para passar toda a eternidade. Faz sentido Deus dar um galardão e você não saber nem por quê, porque você não lembra de nada? Não, meu irmão, não faz. E a Bíblia nos ensina ainda que o nosso padrão é Cristo. Cristo ressuscitou, não teve amnésia. Se Ele não teve amnésia, também eu e você não teremos. Amém, irmãos? Aleluia. Então você não precisa ter medo, porque você ama os seus familiares. Não, mas eu vou chegar no céu, eu vou esquecer de todo mundo. Perdão, eu vou esquecer de todo mundo, vai ser como se todo mundo fosse irmão. Meu irmão, você vai se lembrar sim. Eu creio que eu e você nós vamos encontrar naquele dia e nós vamos nos alegrar, nós vamos nos reconhecer. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então você não precisa ter medo de ter a sua mente deletada. Vamos continuar no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Volta lá comigo, por favor. 1 Tessalonicenses 4, a gente já tinha lido aqui o 14 e aqui nós vamos chegar aqui no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aqui tem uma observação que eu gostaria de fazer. Eu não vou abrir todos os textos e citar todas as coisas, porque o meu objetivo é seguir a linha que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos ministrar aqui, amém? Agora, é interessante que o apóstolo Paulo diz: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, ele está dizendo, primeiro vai ressuscitar quem? Quem já morreu em Cristo. Então, todas as pessoas que já morreram em Cristo, os cristãos, aqueles que já morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós os vivos, seremos transformados. E aí ele vai continuar dizendo aqui, ó, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que eu acabei de falar. 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor, nos ares. Repita comigo, nos ares. Nos ares, irmãos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui é uma dica para você entender onde está a sua esperança. A sua esperança é na chegada do rei. Aonde? Nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E por isso as pessoas têm tanta confusão, por exemplo, no assunto com respeito à volta de Jesus. Porque quando você lê o texto, por exemplo, que é conhecido, lá em Mateus capítulo 24, é um texto conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras. Tem todo um contexto. As pessoas pegam um versículozinho ali, um versículo, irmão. Um versículo, não, a guerra, a fome, quando tu vê, está chegando no final, ela pega aquilo ali e meu irmão, a gente tem que considerar todo o contexto. Jesus vinha sentenciando juízo contra a nação de Israel, que não estavam recebendo como Messias. Se você olhar todo o contexto no 11, Jesus dizendo que o rigor ia ser diferente. O 12, eles vão dizer que Jesus está expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu. O 13, Jesus começa a falar por parábola, para que ele já não entendesse mesmo. Jesus entendeu que já tinha começado a rejeição por parte do seu próprio povo. Você continua vendo que Jesus vai
vai chegar lá no 21, debate com os fariseus. 22, os fariseus ficam tentando Jesus, vamos tentar dar um jeito de prender ele, vamos tentar dar um jeito de matar ele. Aí Mateus 23, Jesus dá uma dura nos fariseus, vocês são hipócritas, vocês vocês não vão escapar do inferno. Olha o contexto, irmão, está falando com a nação judaica naquela época. E aí no final do capítulo 23, ele ainda fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos reunir como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, eis que agora a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos afirmo, versículo 40, que não me vereis novamente, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Era um pronunciamento para Israel, que vai se cumprir depois que a igreja for tirada lá na tribulação. A igreja está fora da equação. E quando os discípulos perguntam, Senhor, qual é o sinal da tua vinda? De qual vinda que eles estavam falando? Quando Jesus volta em glória, depois da tribulação, para colocar os pés na terra. Por quê? A esperança dos judeus, a esperança dos santos do Antigo Testamento é quando Jesus volta e coloca os pés na terra. Nós podemos, quando nós podemos perceber que a esperança da igreja é o encontro com o Senhor nos ares. Uma boa referência para isso é Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, onde ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim colocará os pés sobre a terra, Jeová, Jireh, terra. Então, revestido esse meu corpo, de minha carne e minha pele, verei a Deus. Primeiro Jesus coloca os pés no chão, depois eu vou ser ressuscitado. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 23, que a ressurreição tem uma ordem. E nós somos a igreja do Senhor, irmão. Nós vamos encontrar com Ele nos ares, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, e eu vou continuar atrás do púlpito em nome de Jesus, aleluia. Sabe de uma coisa, irmãos? Até o meu cachorro sabe que não vai ser deixado para trás. Oh, aleluia. Algumas pessoas já ouviram, se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Como diria alguns ministros, eu estou com o microfone, você continua me amando, é segurança para a sua vida. Mas o fato é, eu gosto sempre de citar o meu cachorro, ele parece às vezes que já fez o rema, mas ele não fez porque ele não se inscreveu, não foi às aulas. Mas às vezes parece. Eu acho uma coisa interessante no meu cachorro. Quando eu e a minha esposa, a gente vai sair, vai fazer alguma coisa, está se arrumando, vai para algum lugar, vai passear, ele começa a ficar chateado. Quem tem cachorro vai entender melhor ainda o que eu estou falando. Ele começa a ficar chateado, fica xoxo. Se você tentar brincar com ele, ele vê que você está se arrumando, ele vira o rosto. Ele fica incomodado, porque qual é o pensamento dele? Eu vou ser deixado para trás. Eu não vou junto, eles estão se arrumando, isso não tem nada a ver comigo. Agora tem uma coisa. Meu cachorro, o Uki, ele é pequenininho, tá? Ele tem 3,5 kg aproximadamente. Quando ele vê, porque ele tem uma caixa de transporte, que quando a gente vai levar ele para algum lugar, a gente coloca ele dentro dessa caixa de transporte. Irmão, quando eu pego a caixa de transporte dele e separo ela, boto em algum lugar, boto na sala, o bicho fica valente demais. Aí ele entende, olha que coisa doida, ele já fica animado. Se a gente estivesse arrumando, estiver demorando, minha esposa estivesse maquiando alguma coisa, ele vai lá, olha, começa tipo reclamar, tipo, vambora, tô querendo sair. Por quê? Ele olha para uma caixa e aquela caixa serve como uma garantia para ele. Eu não vou ser deixado para trás. Eu sempre cito uma cena, foi muito engraçada. Uma vez eu estava passando pelo corredor, minha esposa se arrumando alguma coisa, mas a caixa estava lá na sala. O meu cachorro, ele foi lá, subiu no braço do sofá, sentou assim de frente pro corredor, sentou lá, ficou bem paradão assim com as orelhas em pezinho. A gente se mexer já devia ficar pensando, será que é agora? Será que é agora? Será que é agora que eu vou ser levado? E ele sentou ali, eu lembro que o ventilador estava na sala, ele com as orelhinhas em pé, o ventilador, o vento vindo em cima dele, a jubinha dele balançando, ele parado assim, ó, sério, olhando. Irmão, parecia até o Aslan das Crônicas de Nárnia, é sério. Ninguém acreditando, eu vou dar um jeito de filmar e tirar uma foto. Todo né, imponente ali, aquela coisa toda, e eu falei, cara, olha que impressionante, o meu cachorro, ele consegue olhar para uma caixa e entender, eu não vou ser deixado para trás, eu não vou ser abandonado, quanto mais eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, ali o 31, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, para o dia da redenção, para o dia do encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 1, versículo 14, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, sim, e ele diz que é o penhor da nossa herança, em resgate da sua propriedade. Oh, meu Deus do céu, repita comigo, eu tenho uma herança. Repita comigo, eu tenho um dono. Ei, meu irmão, o texto diz, o penhor da sua herança, sabe de uma coisa?
Penhor é algo que você dá de valor para dar uma garantia para alguma coisa que vai ser paga. Agora o texto diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É como se Deus dissesse assim, ó, ei, eu vou buscar vocês, sabe qual é a garantia? O Espírito no qual vocês foram selados. Ele é a garantia e resgate da minha propriedade. Vocês me pertencem. Vai chegar um dia que a gravidade vai perder o poder sobre o seu corpo e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero que você vá comigo, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. E eu gostaria de chamar o Ministério de Música para me dar um suporte. 1 Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler alguns textos chaves aqui, só para você entender. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Para você entender o contexto aqui, Paulo está falando de ressurreição dos mortos. E antes de você ler o 40, aleluia, antes de você ler o 40, vá comigo, por favor, para o versículo 51. Antes de você ler o 40, vá para o 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que diz assim: eis que vos digo um mistério. É Paulo falando com a igreja de Corinto. Repita comigo, está falando comigo. Você é a igreja, então esse princípio se aplica à sua vida. Paulo está dizendo assim, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, você já aprendeu, dormir, morrer. Nem todos vamos morrer. Mas ele diz, mas transformados seremos todos. O que ele está falando aqui? Da mesma coisa. Lembra que eu falei para você, primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar e aí os vivos serão transformados. Tem uma ordem na ressurreição, amém, irmãos? Mas eu quero usar esse texto aqui para trazer para você um contexto muito específico, porque algumas pessoas insistem em que você tem que merecer muito para ser arrebatado. Não, é pela graça mediante a fé, e está aqui a prova, porque aqui nós estamos diante de uma igreja que era extremamente carnal. O apóstolo Paulo ensinando para essa igreja no capítulo 3, ele vai dizer, vocês são carnais. Vocês ficam aí, ó. Paulo teve que dizer no versículo 13, vocês precisam aprender a andar em amor. No versículo 14 ele teve que ensinar, vocês têm que parar de bagunça dentro da igreja, vocês estão querendo ver quem aparece mais. Não adianta nada o dom sem amor. Essa mesma igreja aqui, no capítulo 5, versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo fala, olha, tem imoralidade no meio de vocês. Imoralidade tal, que tem até um irmãozinho aí que está tendo relação sexual com a madrasta. O negócio é bravo pro lado de vocês. Uma igreja extremamente carnal. Agora, é interessante que Paulo não vira, ó, você acha que vocês não vão ser arrebatados não, hein? A afirmação de Paulo é, olha, nem todo mundo vai morrer, mas transformado seremos todos, oh, aleluia. Se você é filho, se você é igreja, se o Espírito Santo da promessa habita dentro de você, você tem uma garantia, meu irmão. Oh, aleluia. Você tem algo que te garante que você é precioso. Você não tem que ter medo de coronavírus, você não tem que ter medo de crise, você não tem que ter medo de nada, nem de ninguém. Por quê? Caia 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei abalado, diz o Senhor. Aleluia. Você é especial, você é precioso, a sua vida vale o preço da vida de Cristo. Foi Deus quem decidiu assim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pare de negociar, irmão, não deixe nada te parar. Mas como é que eu vou fazer? Ei, aquele que é onisciente, onipotente, habita dentro de você. Uma ideia da parte de Deus. Enquanto a crise está pegando todo mundo, você fica milionário, meu irmão. Toda vez, esses últimos dias, quando houve necessidade, eu andei de Uber, eu vejo os caras, não, tá brabo, não sei como é que vai ser, e eu sempre falo, cara, só reparar, tem uma galera fazendo, vai na internet, vai pesquisar, quanta gente está ganhando dinheiro. A Amazon contratou 100.000 funcionários aí no outro dia. Eu percebo que a crise afeta mais uns do que outros, mas você tem um espírito que sabe de todas as coisas, habita dentro de você e pode te guiar para o sucesso, para o avanço. Ele nunca vai te guiar para o fracasso. Eu digo para você, Deus não me ama mais do que você, mas sabe de uma coisa? Deus me preparou para essa crise que está acontecendo agora desde março do ano passado. E eu sou tão grato, meu irmão. Não seguir para o que está acontecendo lá de fora, seguir pelo Espírito que habita dentro de você. Agora vamos para o versículo 40 para a gente começar a encerrar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40.
Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Você tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Nós não queremos atrapalhar aquilo que tu deseja fazer, Senhor. Eis-nos aqui, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40, o apóstolo Paulo diz, só para você entender, como eu disse, ele estava falando de ressurreição dos mortos. No versículo 35 ele chega a dizer, alguém vai perguntar, como é a ressurreição dos mortos? Em que corpos vem? Aí Paulo fala, insensato, seu tolo, e começa a ensinar sobre a ressurreição dos mortos. Eu acho que isso deveria chamar a nossa atenção, irmãos. Amém? E ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos. E é interessante que ele vai dizer aqui no versículo 40, ele está falando que nem toda a carne é igual, tem diferença, aquela coisa toda. Ele está falando sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala, o corpo, Deus vai dar a cada um conforme lhe aprouve, o corpo apropriado. Nem todo mundo vai ter o corpo igual. Não é aberração não. Depois, em nome de Jesus, que mais pessoas se levantem para falar sobre isso. E talvez isso queima no seu coração, Deus está te chamando para ser como João Batista, que vai preparar o caminho do Senhor até que ele venha, porque o rei está voltando. Ele está chegando, não é por causa dos sinais, é porque há um clamor dentro de nós que diz, Jesus está voltando, estamos às portas do arrebatamento. E o versículo 40 ele começa a dizer, também há corpos celestiais, está falando da ressurreição dos mortos, e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra do terrestre. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ele está dizendo, o corpo não vai ser igual. Sabe por quê, irmão? Existe um propósito para você aqui andar aqui na terra com seus olhos na eternidade, de maneira que você cumpra o seu chamado, porque o corpo que você vai receber, ou a glória diz respeito a brilho. Eu não vou ter tempo para abrir todos os textos e ensinar tudo, mas diz respeito à glória que vai ser e o poder que você vai ter. O galardão que você vai receber tem a ver com o poder e a glória que você vai ter no seu corpo, a semelhança de Cristo. Porque a Bíblia diz em Filipenses 3:21 que quando Ele se manifestar, vai transformar o meu corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória dEle. E Ele vai dizer no versículo 51, eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos. Todos nós que somos igreja vamos ter esse corpo. A diferença é a glória e o poder que esse corpo vai ter. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos, aqueles que já morreram, ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo que é corruptível, que envelhece, que é temporal, se revista da incorruptibilidade, ou seja, não envelhece mais, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Sabe qual é a nossa esperança? Não, nós não vamos ter amnésia. Você não vai chegar no céu para deitar numa rede e ficar balançando para sempre, cantando Santo, Santo é o Senhor. Não, nós receberemos um poder, uma glória para reinar com Cristo, se você for fiel em cumprir o seu chamado. Por isso é importante você compreender a palavra, congregar, estudar, crescer, ter uma vida de oração e avançar, para que Deus naquele grande dia possa agir em justiça e te dar tudo aquilo que Ele planejou para você. E aonde que acaba essa história? No céu, numa rede? Não. E eu quero encerrar com o último texto em Apocalipse capítulo 19. Meu irmão, vai ser infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Eu te pergunto, sua vida melhorou quando você se entregou a Cristo? Ah, eu sei que melhorou. Eu sei da onde Ele me tirou. Eu quero te dizer, vai ser infinitamente melhor. E não importa se as pessoas querem falar da volta de Jesus ou não, eu vou entregar minha vida anunciando, o meu rei está chegando, o meu rei está voltando. Oh, aleluia. Meu irmão, se tivesse 1000 vidas eu ia gastar, independente se você quer aprender sobre esse assunto, porque ele é a verdade. E aqueles que se levantarem com esse entendimento vão andar no avivamento dos últimos dias. Para de dar desculpa, porque a escatologia é só para alguns, porque o estudo do fim é só para aqueles mais doutados, porque é difícil. Não é, porque o professor de escatologia habita dentro de você. A maioria das pessoas que enche a boca para dizer que escatologia é difícil, é isso e aquilo,
botou força para aprender. Então não minta, irmão, fique com a palavra. Oh, aleluia. Onde essa história acaba? Apocalipse 19, versículo 11. Se você ler, depois ler com calma Apocalipse 19, você vai ver que ele vai dizer que a noiva se tornou esposa. E ela se veste com vestes resplandecentes. Oh, porque as vestes resplandecentes ao corpo. Às vezes a Bíblia chama esse corpo que nós usamos de roupa. Paulo faz essa comparação em 2 Coríntios 5. Ele fala, essa roupa aqui, nós queremos ser revestidos da outra roupa. Nós não queremos ser despidos, nós não queremos morrer fisicamente. Nós queremos ser transformados. Ele faz essa comparação. O poder e a glória que você vai ter. Por isso que Jesus, quando apareceu transfigurado, as vestes deles eram resplandecentes como nenhum alvejador poderia deixar. Por isso que João, quando olha para Jesus em Apocalipse capítulo 1, ele diz, o rosto dele brilha como o sol na sua força. E as pessoas pensando, meu Deus, que filme de terror. Não, meu irmão, era algo tão belo, tão lindo, que João não tinha palavras para explicar. É como fogo, seus olhos como chama de fogo, meu irmão. Meu desejo é que você saia daqui podendo declarar as palavras como o reverendo Saulo Stan declara no seu livro, Surpreendidos pela Eternidade. Ele diz aqui, quero ver o seu olhar de amor e me lançar ante os seus pés, pois me amou quando inimigo eu era. Meu Deus e Senhor, Maranata, que venha o meu rei. E você não vai ficar hibernando no céu não, irmão, porque a Bíblia diz que um dia, depois que o terror se instalar na terra, todo olho verá e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E vai chegar um dia onde a Bíblia diz, Apocalipse 19, 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Da sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Somos eu e você, voltando com ele em glória, para reinar sobre a terra. Saia da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que você possa se levantar nessa noite, erguer as suas mãos e dizer, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, a tua igreja te adora, tua igreja anseia pela tua vinda.